Pi Tesouro Selic a partir de R$30, taxa zero de verdade. Vem pra pi.com.br. Bom dia, pessoal. Eu sou Vanessa Gonçalves e a gente está em mais um Morning Call. Hoje a gente está com o Dan Cava. Bom dia, Dan. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Obrigado de novo pela oportunidade. Vamos lá. Bom, Dan, acho que hoje a tônica volta a ser o petróleo, né? Como que está a situação do mercado com isso? Ontem teve uma alta muito grande, né? A Petrobras acabou até crescendo nessa onda e queria que você falasse como que vai ser os próximos passos aí diante desse quadro. Tá bom. Bom, acho que infelizmente hoje a gente tem mais dúvidas do que certezas, né? Acho que todo mundo deve ter visto, a gente teve um ataque militar, balístico, numa das principais refinarias de petróleo da Arábia Saudita. Só para contextualizar um pouco o que está acontecendo, né? A Arábia Saudita é uma das maiores produtoras, talvez a maior produtora individual de petróleo do mundo, com 10 milhões de barris dia. Cerca de 5,5, 5,7 milhões de barris dia foram afetados por esse ataque. E agora a grande dúvida para a gente entender se essa alta do preço ela vai ser pontual, passageira, ou se vai ser mais estrutural, é entender quanto tempo vai levar para eles retomarem essa produção, e falam-se em algumas semanas ou alguns meses, e se isso for verdade, de fato o petróleo deve ficar num patamar mais elevado por algum tempo, e entender de onde veio esse ataque. Então a primeira informação que a gente teve é que era uma milícia do Iêmen, né? O Iêmen está em guerra civil, a Arábia Saudita ela acaba apoiando uma das milícias, a outra milícia é apoiada pelo Irã. Então a primeira notícia que a gente teve é que tinha sido drones do Iêmen, né, da milícia Houthis, que tinham afetado essa refinaria. Agora os Estados Unidos estão afirmando que o ataque partiu de solo iraniano e usando equipamentos iranianos. Se isso for verdade, a situação pode ficar muito mais grave em termos geopolíticos, porque se de fato partiu do solo iraniano, se de fato utilizou-se equipamentos do Irã, a gente pode ter um confronto militar mais amplo, né? Os Estados Unidos ou a Arábia Saudita ou uma coalizão de aliados podem eventualmente optar por atacar o Irã ou bases iranianas em regiões do Oriente Médio. Isso poderia se tornar uma questão militar geopolítica muito maior. E para a economia isso não é nada bom, né? Isso, se isso for verdade, o preço do petróleo ele sobe ainda mais, ele se estabiliza em patamar muito mais alto. Em termos econômicos, petróleo mais alto é mais inflação no mundo e é menos crescimento porque é menos demanda, né? O petróleo é utilizado em muitas questões de crescimento, você tem um preço mais alto, mais inflação, menos crescimento numa economia global já fragilizada. Então acho que o pano de fundo é esse. Hoje a gente tem um petróleo que está caindo cerca de $1 aí, o preço do barril. Ontem subiu, dependendo de qual petróleo você olha, entre 7 e 9 dólares o preço do barril. Então a queda hoje é pouco expressiva perto da alta que a gente teve. Agora a gente precisa entender esses vetores, né? Da onde partiu o ataque, quais vão ser os próximos passos e quanto tempo vai levar para retomar essa produção da Arábia Saudita. Então hoje a gente tem muito mais incerteza do que confirmações concretas em relação ao petróleo. Acho importante a gente fazer aqui um link, como é que isso afeta o Brasil. Então, acho que a questão mais óbvia é a Petrobras. Né? O preço da ação da Petrobras ontem subiu aí em torno de 4%, preço de petróleo mais alto, Petrobras vende petróleo, é positivo para a empresa. Porém, na noite de ontem, a empresa anunciou que ela vai esperar o petróleo se estabilizar para mexer no preço do petróleo que ela vende, né? Do preço do barril que ela vende. Isso para o mercado é negativo, né? Eu entendo que socialmente seja uma decisão talvez acertada, você não trazer volatilidade para o preço da gasolina na bomba, então para a sociedade isso é positivo, para o mercado isso não é tão positivo, porque a Petrobras vende petróleo, ela inclusive pode operar com prejuízo se ela não subir o preço do petróleo dela, porque a Petrobras ela importa alguns derivados de petróleo para vender um petróleo mais refinado. Então, existem algumas questões técnicas que podem fazer com que o lucro da Petrobras seja muito diminuído e até mesmo virar prejuízo, como aconteceu há 2013, 14, 15, quando tinha uma política de preço subsidiado. Então, para o mercado, à luz do mercado, não é uma decisão positiva. Obviamente que a gente precisa esperar quanto tempo vai levar
para eles fazerem esse ajuste. Em termos econômicos para o Brasil ele é de neutro para positivo, porque o Brasil não é um grande importador de petróleo, a balança de petróleo do Brasil é praticamente zerada, 0-0, o Brasil está se tornando autossuficiente e com o pré-sal provavelmente vai se tornar até um exportador de petróleo. O lado positivo é que o Brasil vai fazer um grande leilão da sessão onerosa em novembro, se eu não me engano é dia 6 de novembro, e você pode atrair mais investidores com esse tumulto no Oriente Médio. Né? É natural que as empresas exploradoras de petróleo, produtoras de petróleo, elas queiram ter poços e operações em países mais estáveis geopoliticamente, longe do Oriente Médio. Então, olhando por essa visão, é até levemente mais positivo para o Brasil, a despeito dessa decisão da Petrobras ser um pouco mais negativa no curto prazo. Tá? Então, acho que a situação do petróleo hoje é essa. Infelizmente, a gente não tem grandes certezas do que vai ser os próximos dias em relação a isso. Vai ter que esperar para ver o que acontece. Exatamente. Dan, a gente viu que uma leve desaceleração da economia da China, né? Um pouco pela guerra comercial e um pouco pela situação econômica do próprio país, né? Como que isso também afeta, né? Parece que China e Estados Unidos marcaram um encontro aí para botar um fim, né, nessa confusão. Como que o mercado está reagindo a essa notícia? Isso, eu gosto de dizer que o mercado ele gosta de operar em narrativas, né? A gente vinha numa narrativa de desaceleração da economia mundial ao longo aí dos últimos 2-3 meses, o mercado vendo aí fechamento de taxa de juros, bolsas bastante voláteis. O que a gente viu nos últimos 10 dias? Uma aproximação entre China e Estados Unidos. Eles fizeram meio que um cessar-fogo, né? Uma bandeira branca para tentar resolver essa questão. De fato, a gente teve uma notícia hoje de manhã que vão ter encontros entre chineses e americanos no que eles chamam de low level, né? Ou seja, são ali o segundo e terceiro escalão vão se encontrar nos Estados Unidos. Os chineses estão indo para os Estados Unidos para tentar avançar nessas negociações e, eventualmente, ter um encontro entre o Trump e o premier chinês ou entre os ministros das finanças desses países no meio de outubro para tentar fazer um acordo, mesmo que um acordo parcial. Então, a narrativa do momento é de que existe um espaço para avanço ou para um potencial acordo, mesmo que um acordo parcial. Essa é a narrativa do momento, junto com uma narrativa de, se isso acontecer, o mundo pode estabilizar o crescimento e, eventualmente, a gente ver alguma recuperação do crescimento global nos próximos meses, aí, principalmente nesse segundo semestre do ano. Eu, particularmente, acho que é cedo para a gente ter essas conclusões. Acho que eu gostaria de ver alguma coisa mais concreta antes de comprar apenas uma esperança de um acordo ou uma esperança de uma recuperação econômica global. Os dados ainda não mostram isso de forma mais clara. A gente teve, sim, um outro número econômico um pouco melhor, mas assim, mostrando estabilização. Não é que a economia global começou a se recuperar ainda, tá? Tá bom. A gente começou falando aqui, né, fora do ar, sobre essa nova angústia, né, do mercado, que é a alta da taxa LIBOR. Queria que você explicasse um pouco pra gente como que isso influencia e como esse dado negativo, como que isso é ruim para todo mundo. Tá, acho que isso é a nova angústia, esse problema, digamos assim, entre aspas, surgiu ontem, tá? A LIBOR basicamente é a taxa de juros interbancária. É a taxa de juros que os bancos eles trocam dinheiro no overnight, que a gente chama, né? Quando geralmente um banco precisa de dinheiro, ele pega dinheiro de outro, no dia seguinte esse banco já não precisa mais, ele devolve, ele já tem liquidez, ele empresta para outro. Então, é a taxa de juros interbancária entre os bancos, vamos dizer assim, os bancos americanos, tá? Os bancos estrangeiros com operação nos Estados Unidos. O que está acontecendo? Quando essa taxa ela tende a ser muito próxima à taxa de juros básica da economia, que são os Fed Funds. Quando essa taxa abre muito e os Fed Funds não abrem, é porque está sinalizando alguma coisa. Ou o mercado está com problema de liquidez, ou você tem um problema de solvência no mercado. Os bancos eles estão pedindo um valor mais alto para emprestar dinheiro, ou seja, o dinheiro ficou mais caro. Se o dinheiro ficou mais caro, por algum motivo, ou porque o mercado está com menos liquidez, ou porque os bancos estão com algum problema de solvência, ou algum banco, ou algum vetor ali do sistema financeiro está com um problema de solvência. Na média,
não é problema de solvência, é realmente problema de liquidez. Então, essas coisas tendem a acontecer em final de mês, final de trimestre, final de semestre, final de ano, que são períodos que a liquidez fica um pouco mais apertada, que os bancos precisam fazer mais pagamentos e etc. Mas isso aconteceu ontem, que é meio de mês, não é final de mês, e a gente não tem assim, nenhuma visibilidade do porquê isso está acontecendo. A angústia é porque geralmente esse tipo de coisa precede crises financeiras mais graves. Então, se a gente pegar o que aconteceu em 2008, a taxa LIBOR ela ficou muito volátil, ela abriu muito taxa, e aí a gente teve aquela crise financeira, a crise do mercado imobiliário que atingiu os bancos. Ainda é cedo, muito cedo, para a gente dizer de fato que é um problema de solvência. O mercado americano ele, de fato tem algumas questões de liquidez diferentes do que era no passado, né? O governo está emitindo muito papel, o Banco Central não está fazendo quantitative easing, não está comprando papel no mercado. Então, por ser um ambiente diferente do que foi o ambiente nos últimos 10, 20, 30 anos, pode ter alguma questão aí que a gente não está conseguindo mapear, que o mercado ainda não está conseguindo mapear. Mas, de fato, é uma angústia, a gente precisa ficar atento. De olho. Porque se perdurar por muito tempo, isso sim pode estar sinalizando alguma questão um pouco mais grave na economia americana ou principalmente no mercado financeiro global. Bom, vamos tentar finalizar com alguma coisa positiva. Voltando para o cenário interno, né? Rodrigo Maia disse ontem que a reforma tributária deve ser votada ainda esse ano. Parece que a reforma que vai andar é a reforma do Congresso e não a do governo, que parece que está um pouco desfigurada. O mercado está feliz com essa notícia, Dan? Acho que sim. A reforma tributária do governo, né, da equipe do Paulo Guedes, foi totalmente desfigurada, praticamente ficou inexistente, mas já existia uma reforma tributária tramitando no Congresso e o mercado e os economistas veem ela como uma reforma bem positiva. Então, acho que sim, né, respondendo a sua pergunta, o mercado está otimista com essa reforma. Eu acho que é um pouco naquela linha, desde a reforma da Previdência, do Congresso buscar um protagonismo durante esse mandato. A gente viu todo o protagonismo do Congresso, do Rodrigo Maia, agora do Davi Alcolumbre, na reforma da Previdência, e eu acho que, de fato, o Congresso vai continuar com esse protagonismo agora na reforma tributária, que, de fato, é um Congresso mais reformista, e a economia brasileira precisa, sim, dessas reformas econômicas. Acho que a reforma da Previdência foi muito importante, foi só a primeira, e a reforma tributária para o crescimento e para a sociedade é mais importante ainda, porque ela destrava investimento, ela destrava o que a gente chama do animal spirits, do empresariado, do consumidor. Então, isso de fato é um caminho natural e importante para a gente ter uma queda de desemprego, um aumento de renda, um aumento de crescimento. Isso para a sociedade vai ser muito importante a médio e longo prazo. Então tá certo. Dan, muito obrigada pela aula que você deu aqui pra gente. Agradecer bastante a sua presença e espero te encontrar aqui em outras próximas vezes. Tá bom, obrigado a vocês e um bom dia a todos. Bom dia, gente. Curte, compartilhe e a gente tá de volta amanhã. Até mais.